A gente começa a edição de hoje falando sobre o apagão que afeta São Paulo desde a última sexta-feira. Mais de 300 mil casas seguem sem energia. A situação tem gerado, claro, uma onda de protestos. Vou chamar minha parceira Júlia Scherer, que está monitorando toda essa história para a gente. Agora, ao vivo, ela traz as informações e também as atualizações sobre esse cenário. As horas vão se passando e as pessoas cada vez com menos perspectiva de retomada do fornecimento de energia. Boa noite, Júlia. Boa noite, Casagrande. E também sem paciência, né? Porque afeta a qualidade de vida diretamente da população que está ainda sem a energia. Isso desencadeou uma série de protestos, como, por exemplo, na zona leste de São Paulo, moradores fizeram uma barricada e protestaram contra a falta de energia desde a última sexta-feira, quando São Paulo foi atingido por fortes chuvas que acabou causando vários prejuízos e interrupção de energia, tanto na capital quanto na região metropolitana. A polícia precisou ser chamada para poder liberar a via. E também teve protesto na Grande São Paulo. Moradores de Embu das Artes atearam fogo em objetos para poder também protestar e pedir o religamento da energia. E eles reivindicam o estabelecimento com urgência, já que estão desde sexta-feira, Casagrande. Em nota, a concessionária Enel disse que prioriza os casos mais críticos, como serviços essenciais. Ainda segundo a companhia, dos mais de 2 milhões de clientes que ficaram sem energia, mais de 1.600 já foram restabelecidos, mas cerca de 500 mil continuam ainda sem o fornecimento. Enquanto os protestos acontecem, o governador de São Paulo fez um pronunciamento e falou dos principais pontos discutidos com as distribuidoras de energia. Vamos acompanhar agora um trecho da fala dele. Uma primeira preocupação: o restabelecimento imediato da energia para aqueles clientes, para aqueles consumidores que ainda estão sem energia. A ANEEL vai atuar aí com as concessionárias, com as distribuidoras de energia, para verificar, para fazer o ressarcimento pelas interrupções de energia. E um pedido também que foi feito era que fosse olhada os pequenos, né? O pequeno comerciante, o consumidor de baixa renda que teve prejuízo, que perdeu sua mistura. E aí os concessionários, né, os distribuidores junto com a ANEEL ficaram num prazo de 30 dias estudar essa questão. O grande vilão desse episódio foi a questão arbórea. Foi a questão da quantidade de árvores que, por falta de manejo adequado, acabaram caindo sobre a rede. Então, a gente precisa de um plano conjunto de manuseio arbóreo. Como que a gente vai tornar, portanto, essas redes mais resilientes? Né? Há um esforço das distribuidoras em investir em tecnologia, em tornar essas redes mais resistentes, né? Projetar redes, posteamento, que consigam, né, suportar cargas maiores e, obviamente, isso tem que estar em conjunto com essa questão arbórea, que o simples, às vezes, é o mais complicado. E o prefeito Ricardo Nunes, né, prefeito da capital paulista, tem reclamado bastante. No primeiro momento ele tentou fazer uma política da boa vizinhança, só que a prefeitura tem batido muito na tecla em relação à demora da retomada do fornecimento de energia. Até porque, se não bastasse todo o transtorno, tem uma questão que envolve prejuízo, não só para residências, mas principalmente para comerciantes. A casa de Dona Cláudia, na zona oeste de São Paulo, ainda estava sem energia na tarde desta segunda-feira. Ela conta que o maior prejuízo foi com os alimentos. Perdemos tudo. Aqui, só ficou mesmo coisas que não precisa de gelo, né? Só em alimentação, como eu tinha acabado de fazer compra, e eu faço a compra por mês, eu perdi por volta de 2.800. Nas escolas como esta, na zona leste da capital, o prejuízo é dos alunos que ficaram sem aulas. No comércio, a estimativa da associação do setor é de 126 milhões de reais em perdas na Grande São Paulo. Além da falta de energia, em alguns bairros os moradores alertam para o risco de cabos de alta tensão que foram atingidos por galhos durante a tempestade da última sexta-feira e ainda permanecem caídos, como estes aqui. O perigo é que, em muitos casos, os fios continuam eletrificados. Imagens feitas pelos moradores mostram os fios em curto-circuito. Tem o perigo do fio que ainda está energizado na parte de baixo ainda. Que os moradores que isolaram com os galhos para que ninguém possa chegar ali. Explosões por queda de árvores sobre os fios foram registradas em vários pontos de São Paulo no temporal de sexta-feira.
Em entrevista ao SBT nesta segunda, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, responsabilizou a Enel pela demora no corte de energia, onde as equipes precisam trabalhar. A gente tem feito o corte e poda de árvores, aquilo que depende só da prefeitura. Tem muita coisa para fazer. A gente tem tido um problema porque a Enel tem demorado muito para poder fazer o desligamento. Nós temos 125 árvores na cidade, nessa situação de obstruir via ou estar na rede elétrica, onde a gente aguarda a Enel para poder fazer o desligamento e a remoção. Em nota, a concessionária Enel alegou complexidade na reconstrução da rede atingida por queda de árvores. A companhia disse que prioriza os casos mais críticos, como os serviços essenciais. Ainda segundo a nota, já foi restabelecido o fornecimento de energia para 1.700.000 imóveis, dos 2.100.000 que ficaram sem luz. Nas regiões mais afetadas, houve uma corrida a um velho sistema de iluminação, as velas. Este mercadinho vendeu em 3 dias, o que costuma levar 1 ano para sair das prateleiras. A gente vendeu uns 100 maços de vela, né? Umas 3, 4 caixas. 3 dias já zerou tudo, já a gente tentou comprar novamente no fornecedor e não conseguiu. Tudo que acontece em São Paulo, Júlia e pessoal que está em casa, sempre é uma magnitude gigantesca. A gente está falando da principal cidade do país, a maior cidade do país. Então, quando a gente tem um apagão dessa magnitude, dessa dimensão, a preocupação acaba sendo muito maior e a repercussão acaba sendo não só na capital, como no Brasil todo. O noticiário acaba sendo dominado por esse tipo de assunto. O prefeito Ricardo Nunes fala dessa demora, fala sobre essa retomada. A própria Enel diz que a retomada total deve ficar somente para a noite desta terça-feira. Inclusive, eu estou até com a última nota que foi divulgada pela concessionária às 8h30 da noite desta segunda-feira. Eles estão falando, inclusive, que além de reforçar as equipes de campo, essas que fazem o trabalho de reestruturação do sistema de energia elétrica, eles também acabaram ampliando as equipes de call center. Por quê? Uma reclamação muito grande que se teve, até eu, enquanto usuário, tive problemas, de você não conseguir ligar na central solicitando um reparo ali na localidade. Mas quero falar um pouco mais sobre prejuízo, porque a entidade que representa bares, restaurantes e hotéis calcula um prejuízo de quase R$500 bilhão desde a última sexta-feira até agora. A gente está falando aí de mais de 14 mil estabelecimentos que foram atingidos, né, Júlia? Exatamente, Casagrande. 14 mil estabelecimentos justamente nesses setores que você citou, né? Bares, hotéis e restaurantes, que a gente acabou de ver também o prejuízo que tem provocado no comércio e para os moradores em si. Agora, a entidade que representa esses setores, ela está pedindo um prazo maior para pagar impostos, como o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o Imposto sobre o Serviço, o ISS. A medida ela não visa a renúncia fiscal, mas que as cobranças sejam adiadas em pelo menos 1 ano para que esses estabelecimentos possam se organizar com esses prejuízos, que calculam aí R$500 milhões. Mais de 2 milhões de clientes da Enel, né, ficaram com o fornecimento de energia suspenso, como a gente disse anteriormente. Ainda cerca de 500 mil continuam sem a energia restabelecida. O governador de São Paulo está nessas tratativas sobre como restabelecer o mais rápido possível e essa discussão também sobre uma possível indenização aos comerciantes pela demora em religar a luz após o temporal da última sexta-feira em São Paulo. Responsável pelo fornecimento de luz na capital paulista, a Enel argumenta que triplicou o efetivo, mas não dispõe de pessoal especializado para fazer todas as religações. Casagrande. Tem um detalhe importante, uma informação que é sempre importante a gente trazer. A Enel, ela comprou, né, a operação da antiga Eletropaulo no ano de 2018. De lá para cá, ou seja, passados aí quase 6 anos, ela reduziu o quadro de funcionários diretos e também terceirizados em mais de 35%. Quer dizer que a cada 10 funcionários, quase 4 foram eliminados. Só que, na contrapartida, o número de unidades consumidoras, ou seja, o número de clientes da Enel aumentou no período. Então, assim, é uma matemática que não fecha muito, né? Por mais que eles falem em investimento, por outro lado, você não tem gente suficiente para resolver problemas como esse que a gente está mostrando.